Oferecimento Minas Farm, 8 de abril, Mária Andreasa, Fernando Correia e Carlindo de Campos. Filipe, fast food italiano, peça no balcão ou pelo iFood. Galeria Açaí, Fernando Correia, Jardim das Américas. Class Tapetes e Couro, o tapete perfeito para seu ambiente. Imperial Vinho e Forja, loja de vinhos, destilado, cutelaria, queijos artesanais. Peça pelo iFood ou pelo nosso WhatsApp. Esther Radassa Acessórios, semijoias atemporais. Seja uma franqueada, consultora ou líder. New Line Sistema de Segurança, 4002-6767. Empório Brissac, servir com cuidado e amor, do pão francês a uma refeição. Espaço Class, festas e eventos. Reserve sua data. Tudo bem, gente? Olha só, a gente chegando com o nosso podcast de hoje. Hoje, né, um dia bem gostoso para a gente falar do quê? A gente está aí vivendo um período... nós estamos ainda, né, com declaração de imposto de renda, né? Só confirmando aqui com o meu convidado, a gente vai falar de alguma coisa, né, mais ou menos nesse universo, e aí me veio à mente exatamente esse assunto. Então, né, se você está por aí, né, sem saber o que indicar para alguém assistir, faz o seguinte, a gente está nesse momento na TV Mato Grosso 27.1, lembrando que vai reprisar esse bate-papo no próximo sábado, às 22 horas. Nós estamos também no nosso canal do Instagram, Jane Inese Oficial, no YouTube Jane Inese e também no Facebook. Então, você pode recomendar aí para as pessoas, né, acompanharem, né, os seus amigos que queiram entender um pouquinho mais de recuperação judicial. O que é isso? Quando fala desse assunto, né, fica todo mundo já com o cabelinho aí, né, do corpo arrepiado assim, né, mas também precisando entender. Recuperação judicial para empresas e também para produtores rurais. É a nossa pauta de hoje no nosso podcast. Mas antes, eu quero agradecer os nossos apoiadores, entre eles a New Line Sistema de Segurança, né, que é nosso parceiraço aqui. E, gente, não tem jeito, a gente precisa de um sistema de proteção, né? Hoje mesmo, vou até relatar para vocês o quanto é importante a gente ter a New Line. Então, as nossas câmeras aqui na produtora pararam de funcionar, sei lá, por um raio, por uma chuva, alguma coisa aconteceu, né? E aí, eu não sabia disso. Mas a central de atendimento, né, de monitoramento da New Line já sabia e já está, né, já resolveu, na verdade, esse problema do nosso sistema de segurança. Então, é muito importante quando você tem uma empresa de segurança que realmente cuida de você. E a New Line é essa empresa, tanto para a sua residência, para o seu escritório, para a sua empresa, para a sua fazenda, para o seu sítio. Não importa onde você esteja, né, você pode sempre contar com a New Line. E a New Line não está só no Mato Grosso, mas está também em Goiás, Mato Grosso do Sul e outros estados para nos atender. Por isso mesmo que você pode entrar em contato sempre pela central da New Line, que é 4002-6767. Então, pensou em segurança? Segurança 24 horas, 4002-6767. Essa é a central. E aí, essa central vai te direcionar para a loja mais próxima. Lembrando também que a New Line trabalha com sistema de portaria remota, né? Tanto para condomínios verticais ou horizontais. Então, entre em contato agora com a New Line. 4002-6767. E o melhor, você não precisa comprar nenhum equipamento, né? Tudo em sistema de comodato e não precisa de quebra-quebra aí na sua casa, nas suas paredes, não. Tem todo o sistema sem fio nenhum. Olha só a tranquilidade. New Line Sistema de Segurança. E também já agradecendo, e hoje a gente normalmente tem vinho, né? Mas o meu convidado hoje não queria tomar vinho, aceitou um café. Então, gente, eu estou saboreando aqui o meu café da The Coffee. Nosso convidado está aqui também com o café dele da The Coffee, né? E o bom que esse café da The Coffee e a The Coffee, que está lá no Shopping Estação, lá no piso L2, né, vem com essas canecas térmicas aqui, ó, Tito. Chique. Chique, né? E você coloca seu cafezinho aqui e fica quente por até um período de 4, 5 horas. Você carrega, saiu de casa, levou seu café, deixou no carro, carregou, tá quentinho
Bom demais. Bom demais, né? Bom demais. E café, gente, sempre faz bem em qualquer hora do dia ou da noite. Se você, né, que ama café, sabe disso. E café de qualidade, porque todos os cafés da Decoff, vocês já sabem, né? Todos acima de 80 pontos. Esse que eu estou saboreando aqui, 87 pontos. É café de verdade. É aquele café que você saboreia sem açúcar, que não agride você, não agride seu paladar, não agride seu estômago, porque aqui tem café de verdade, né? Não é aquele café misturado, super torrado, para esconder um monte de defeito. Não. Aqui é uma seleção de grãos fantástica, feita pela Decoff, e aí embalado e chega na nossa casa aqui, ó. Você pode adquirir ele em grãos e moer em casa, porque quanto mais recente, né, a moagem do café, com mais qualidade você vai ter, e aí você pode preparar. Então, passando na Decoff, né, leve para casa as canecas. Tem a xícara aqui também, igual do Tito, ó. Mostra aí, Tito, pro pessoal, ó. Bonita, hein? Né? Você viu? Bonita. E tem preta e tem branca, gente. Olha lá. As canecas também. E aí, leve o melhor café para você. E agora a Decoff também está com um sistema de café na sua empresa. Quer entender como é que isso funciona? Entra em contato com a Raila, né, lá da Decoff, e ela vai te explicar tudo, ou te faz uma visita. O contato, né, da Raila da Decoff está aí na tela para vocês. Mais uma coisa, gente. Café sempre faz bem, não importa qual o momento, qual a idade, e você pode pedir agora pelo iFood. Os bolos, os cookies, os cafés, as bebidas, né, lácteas também que tem lá, né, tem vários tipos de café, vários tipos de chá, e tem o matcha, que é uma delícia, né, que você pode ter na sua casa agora, em 20, 30 minutinhos. Entra no iFood, porque de segunda a sexta-feira, até às 22 horas, né, você pode pedir o seu café, os produtos da Decoff pelo iFood. Bom demais, né? Vamos lá, gente. Recuperação judicial de empresas e produtores rurais. Hoje eu converso com o advogado João Tito Neto, né, para a gente entender um pouquinho melhor como funciona. Tudo bem? Tudo bem, Jane. E você? Prazer ter você aqui, viu? Prazer é todo meu. Gente, quando tem as minhas necessidades jurídicas, está aqui meu advogado, né? Ele não vai me deixar mentir, porque ele está aqui. E é muito bom a gente ter realmente um profissional de confiança, né, Tito? Acho que em todas as áreas, né? Mais no empresarial, né? Mais no empresarial. Mas a gente tenta abraçar algumas áreas parecidas com o empresarial. Muito bom. E, gente, assessoria de um bom advogado, de um bom arquiteto, de um bom jornalista, nunca é demais. Você pode ter certeza, tá? Isso é verdade. Né? Então, eu acho que são áreas distintas, mas que a gente percebe. Eu tenho assessoria, sou jornalista, mas eu tenho assessoria da Ana Barros, que é jornalista, e é minha assessora. É importantíssimo, né? Para nós que somos profissionais liberais, a assessoria de um bom jornalista é fundamental. Com certeza, eu também acho. A visibilidade, né, que esse profissional pode nos dar é fantástico. Sim. É. Tito, vamos lá. Deixa eu conhecer um pouquinho do João Tito Neto. Esse João Tito Neto já vem de família de advogados ou você é exclusivo na família? Conta um pouquinho para a gente. A minha família não tem histórico na área jurídica, né? Não sou filho de nenhum figurão, nenhum juiz, advogado de renome. O meu avô, João Tito, né, ele faleceu um pouco antes de eu nascer, né, e justamente por isso fui homenageado com o nome dele. Era uma pessoa que eu gostaria muito de ter conhecido, pelas histórias que me contam dele, né, pelo que me falam, ele era advogado, mas ele seguiu para a carreira pública, ele foi delegado do Ministério Público, da Receita Federal. O Ministério Público não tem delegado. E, pelo que me dizem, ele era muito estudioso. Né? Legal. Eu não puxei tanto essa parte dele. Mas herdou, então, né? O caminho jurídico. O caminho jurídico herdou. Meu pai é um empresário, né? E acredito que por isso, por acompanhar o sofrimento do empresário que eu tive dentro de casa desde que eu nasci, é que acredito que eu enveredei pelo caminho da advocacia empresarial
especialmente nessa parte de ajudar os empresários e produtores que estão em dificuldade financeira. Né? Então, eu cresci dentro de uma empresa, meu pai trabalhava com telecomunicações, vendia central telefônica, PABX telefone. Hoje, ninguém tem telefone em casa praticamente, então eu vi uma dificuldade financeira dele, estrutural, tudo. Ele abraçou o auge muito bom da telefonia, mas também teve a queda. Né? Então, assim, eu cresci dentro da empresa dele. Com 12 anos de idade, já ia lá bater nota fiscal na máquina de escrever. Né? De lá, né, eu estudava de manhã, então à tarde eu passava com ele na empresa, né, fazendo tudo que tinha. Ele me levava lá para o centro, ia pagar conta em banco, ia pegar documento em cartório e tudo mais. Não tinha essa coisa digital que tem hoje. Já peguei muito tempo de fila em banco, já saí de noite de banco, pegava ônibus, vinha para casa. Né? De lá eu trabalhei como office boy na Associação Comercial de Cuiabá. Olha aí. Aquele centrão eu conhecia de cabo a rabo lá. Mas você é cuiabano, então? Sou cuiabano. Cuiabano. Meu pai é gaúcho, minha mãe é paranaense, se conheceram aqui, no começo dos anos 80, se casaram e tiveram minha irmã e eu. Né? E então, assim, fui office boy, né? Conhecia, andava todo aquele centrão lá, andava de ônibus, deu a cidade inteira atrás de protocolar documento e atrás, sei lá, do que precisasse fazer. Fiquei 2 anos nisso. E aí eu comecei a fazer direito. Né? Aí já no primeiro ano fui estagiar num escritório grande daqui. Né? Estagiei todo o período da minha faculdade, eu estagiei em escritório de advocacia, porque eu sabia já desde o começo que eu queria ser advogado. Aí, tanto é que quando eu me formei, graças a Deus, eu passei na primeira prova da OAB que eu fiz, e aí eu fui convidado por um grande amigo, que já era advogado, a discursar lá na solenidade de posse. Né? E aí lá eu disse uma frase que eu sempre reitero. Eu falei, eu sempre quis ser advogado, desde quando eu comecei a fazer direito. Antes eu não sabia, eu era aquele famoso que, primeiro dia de aula, no curso de direito, o que você está fazendo aqui? Não sei. Eu sou mais um que entrou para o direito sem saber. Mas aí eu fui tendo a certeza de que eu sempre quis ser advogado. Né? Não sei, é sofrido, não é uma profissão fácil. Como tantas, como todas, né, como praticamente. Todas, do setor mais voltado para o privado. Né? Então, me formei, comecei a advogar no escritório no professor que deu aula na faculdade. E aí, um primo meu, certo dia, me despertou uma ideia. Falou, eu tenho alguns parentes de Curitiba, né? Ele falou, por que você não vai lá para Curitiba, faz uma especialização, mora fora um tempo, tal, se vira um pouco. Né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu decidi que eu ia. Entendeu? Então, em janeiro de 2013, eu estava lá em Curitiba já para morar. Foi eu e, coincidentemente também, foi um grande amigo meu daqui morar junto comigo. Nós ficamos 2 anos lá. Eu fiz especialização em Direito Civil e Empresarial, porque eu também já sabia que eu queria atuar no empresarial. E quando eu voltei, comecei a atuar em escritórios. Né? Hoje eu tenho o meu, mas antes não trabalhava, não tinha o meu, eu trabalhava em outros escritórios que já são da área de recuperação judicial. Entendi. Na advocacia, eu sempre atuei com recuperação judicial. Não faço outra coisa, nunca fiz outra coisa na advocacia, a não ser buscar salvar empresas e produtores rurais. Eu estou há 10 anos aí na advocacia, sempre nessa área. E é uma profissão interessante, e é o que eu falo, às vezes as pessoas querem abraçar o mundo, querem abraçar o universo por todos os lados, e não dá, né, Tito? Não. Principalmente quando você trata de setores que muda muito, são detalhes, você tem que se especializar e realmente pegar aquilo com afinco, porque senão você não faz nem bem um, nem bem outro. Né? Eu acho, é isso mesmo. O direito em si já tem muitas áreas, né? Área pública, dentro da área pública tem um monte de área, sub-áreas. Dentro da advocacia tem muita área também. Então, hoje, a advocacia dificilmente tem igual como se fosse o cirurgião clínico geral. Né? Que chega lá, eu sei de tudo. É difícil ver um advogado que sabe de tudo. E eu acho
não tem nem tempo. É muita gama que tem. Na área que eu trabalho, que é uma área específica, dentro do direito empresarial, já tem muito assunto. Né? Então é difícil. Você tem que realmente se dedicar. Você sabe o que é interessante quando eu escuto de um profissional? Porque a gente olha para você, a gente vê que você é relativamente jovem. Né? A gente sabe que hoje as pessoas se formam cada vez mais cedo também, né? Então, você vê aí, às vezes, a pessoa com 20 e poucos anos, fala assim, com 30 anos, fala, não, já estou há 10 anos atuando no mercado. Aí você fala assim, mas como assim? Porque realmente, né, hoje se começa mais cedo, se acaba mais cedo, e você tem que ir em busca dessa qualificação para ter esse diferencial. Essa vivência de ter saído daqui, porque nasceu em Cuiabá, a gente fica, né, é sempre aquele conforto de casa, né? A cidade que eu conheço todo mundo, as ruas que eu conheço, então eu vou dominar. Essa experiência, tanto para você quanto para qualquer outro setor, Tito, você acha que é importante ter esse tipo de vivência? Eu acho primordial, e foi até uma coisa que eu e esse meu amigo, a gente, logo que chegou lá, a gente foi conhecer o campus da faculdade que a gente ia fazer a especialização. E aí a gente comentou, pô, se eu tiver um filho, eu gostaria que ele tivesse a experiência de sair de casa, conhecer o mundo, se virar. Eu posso dizer, já teve dias lá que a gente não tinha, a gente teve dinheiro para juntar e comprar um frango assado com farofa, entendeu? Foi o nosso almoço e janta no domingo lá, não esqueço disso. Mas eu não reclamo disso, eu acho isso essencial para você, para a pessoa poder crescer, valorizar a situação de hoje para futuramente não fazer de novo, né? E ainda mais se você for tiver um cargo de chefia, de gestão, saber lidar com situações de dificuldade, né? Porque vai ter. Vai. Eu mesmo, situação de sócio do escritório, de advocacia, o que você imagina? Não, eu vou só lidar com o processo. Não. Você lida com problemas com prestadores de serviço, problemas internos, problemas até de colaboradores seus. Entendeu? Então, deu um problema, igual você acabou de dizer, imprevisto aqui com a questão de segurança, monitoramento. Você tem que resolver. Que bom que você tem a empresa aqui que te assessora, né? Eu não tenho, entendeu? Então, tem coisas que você tem que parar ali e resolver. Poxa, eu tenho que fazer, sei lá, a programação da TI aqui no escritório. Né? Eu tenho que implantar um sistema aqui. Você tem que tirar uma tarde inteira para definir quem é que você vai contratar. Né? E tudo. Então, assim, hoje você está numa situação, mas teve um caminho que você percorreu, né? E eu acho que a gente tem que passar por algumas dificuldades para saber valorizar, né? E não tá sempre numa situação confortável. Para chegar lá e saber realmente valorizar esse momento e aquilo que você falou, então deixar voltar, né? E especificamente na advocacia, dificilmente as coisas vão ser sempre do jeito que você imagina. Sempre você pode fazer um serviço lá, programar uma tese, tudo legal. Aquela tese ainda depende do judiciário e tudo mais para dar certo. Às vezes você tem uma ideia boa, mas aquela ideia ainda falta um respaldo. Entendeu? Não é definitivo, né? Exatamente. Às vezes você tem um pedido, vai lá, faz, depende de pessoas. E é normal, de um processo tem fila. Você entrou com um processo hoje, tem outros na frente. Né? Assim como virão outros depois do seu. Então não adianta espernear, perder a paciência, não vai resolver. Então, na advocacia, paciência é uma das primeiras virtudes que você tem que ter. Deviam ensinar isso como aula, como matéria na faculdade, né? Matéria, paciência. Hoje só tem aula de paciência, entendeu? Não adianta espernear, gritar, que não vai resolver. Se bater o pé e fazer aí barraco, piora a situação. É tipo aquele ditado, gente. Estou devendo um monte, coloquei na caixinha, estou pagando no sorteio. Se reclamar, eu tiro do sorteio, né? Tipo isso. Você vai voltar sem resolver o negócio. Exatamente. Né? É isso que ainda vai ficar com a fama de chato. Né? Que não é uma boa fama para um advogado, né? Com certeza. Não é. Agora, Tito, quando você começou a fazer faculdade, nós tínhamos um outro equilíbrio no judiciário, né? E um outro ritmo também, né? Hoje,
era aquilo de balcão, de protocolar pessoalmente, de ir até lá, as audiências, né? Você ia e estava lá, o seu cliente, e juiz e tal. E pós-pandemia, ou já durante a pandemia, isso deu uma reviravolta. E aí, como que é essa adaptação toda? Pois é, eu acompanhei o processo civil antigo e o novo. Porque o processo civil teve uma mudança em 2015. Então, antes, o processo civil em si e os procedimentos. Né? Então, eu não sou muito velho, mas, como eu disse, eu estagiei desde o primeiro semestre de faculdade. Então, eu sou da época em que o estagiário não tinha lei do estágio, então se trabalhava igual funcionário normal, de cedo até de noite daí para a faculdade de ônibus. Não tinha salário, essas coisas, no mínimo, piso de salário para estagiário, não tinha nada em lei. Né? Não que todo mundo atuasse contra a lei, mas era do combinado ali. Né? Hoje já existem mais regras para isso. Todos os escritórios tinham estagiários para passar a tarde inteira no fórum, tirando cópia de processo. Exatamente. Tinha setores de fotocopiadoras lá no fórum, né? Você preenchia o canhotinho, no final do mês o escritório ia lá e pagava. Né? De tanta cópia que fazia, voltava com o catatal. Eu já montei processo que estava mais de 1 metro de altura, de cópias de processo. De ter que ir e pegava, fazia cargas de processo físico, trazia para o escritório. Aí entrou a era da digitalização, né? Tinha os scanners que se passavam, né? Hoje tem foto no celular direto que já digitaliza, né? Não tinha isso também, era xerox mesmo. Né? E aí os juízes, né? Às vezes você marcava, às vezes nem marcava, né? Você sabia que o juiz estava no fórum, ficava lá esperando para falar. Né? Processos. Entrava com o processo, primeiro ele tinha que passar por alguns setores até chegar na mesa do juiz para ele analisar. Hoje, com a evolução e o processo digital, com um clique já está com o juiz o processo. Então, se eu entrar agora com o processo, eu distribuir ele no sistema, em questão de minutos ele já está aguardando a análise do juiz. Então, hoje, antes, se eu quisesse ter acesso a um processo que existe no estado do Rio Grande do Sul, eu precisaria ligar para um advogado de lá, para ele ir lá no fórum, fazer cópia, esperar que o processo estivesse à disposição dele para tirar a cópia. Caramba! E tirasse, demorava, sei lá, vários dias, né? Às vezes meses. E hoje, você consegue acessar um processo de qualquer estado do Brasil com certificado digital. Então, isso ajudou muito, muito, muito. Para conversar com o juiz, eu posso estar que já aconteceu comigo, eu estar em Nova Mutum, o juiz está em outra comarca, e por uma videochamada você conversa com o juiz. Em 10 minutos você esclareceu a sua situação. Antes, e eu já fiz muito isso, tinha que se deslocar daqui para essa outra cidade para falar com o juiz. Tinha despesa sua, do cliente, né? De todo mundo, né? Tempo que é o maior, acho que é o produto mais caro. Há muitos anos eu falo que o tempo, gente, é o nosso produto precioso, bem maior, entendeu? Eu já saí daqui para ir conversar com uma juíza em Primavera do Leste, na estrada, peguei um acidente, fiquei 5 horas parado. Quer dizer, eu tinha que falar com ela aquele dia. Perdeu, cheguei no final do expediente lá, já quase saindo, sendo que hoje dificilmente tem essa necessidade de você sair daqui para falar com o juiz. Você me falou até agora do lado bom, né, dessa agilidade das tecnologias para a área do direito, né? Agora, tem algum lado ruim? Por exemplo, as audiências também passaram a ser muito mais online do que presenciais. E, nesse aspecto, facilitou também ou isso tem prejudicado? Assim, eu posso dizer que 50% facilitou e dificultou, na minha opinião. Porque facilitou pela questão de antes você tinha que ir no fórum. E agora, só depois da pandemia, que o nosso fórum ficou climatizado. Né? Antes não era, então você tinha que ficar lá. Você tinha que contar para não ter nenhum imprevisto no trânsito até chegar lá. E já aconteceu, né? Não comigo, mas com colegas, e ter algum imprevisto, bater carro indo para o fórum, não chega na hora da audiência. Né?
Aí depende da colaboração de todo mundo para mudar, né, redesignar a audiência. A falta de olho no olho, às vezes, é um pouco distante. Essa questão de distância é um pouco ruim para mim. Entendeu? E tem algumas questões estruturais. Exemplo, tem dia que você está precisando acessar algum documento e o sistema trava. E não funciona nem na bala. E aí você fica dependendo do sistema funcionar. Né? Você depende da internet estar com conexão boa, né? De ter um computador e tudo mais. Né? Então, assim, é bom, ajuda, mas tudo tem que funcionar para você conseguir executar o seu serviço. É aquela questão, se caiu a internet, parou. Parou tudo. E, às vezes, o que acontece? Se chegar numa cidade, isso acontece muito, chegar numa cidade interior que não tem cidades que não têm uma estrutura tão boa de sistema de internet. E, às vezes, cai muito. Então, você chega lá, às vezes, não, está pronto aqui o documento, só falta anexar no sistema. E aí a internet não vai. Só falta anexar, não tem internet, não tem sistema. É como perder a audiência, é como bater o carro e você não chegar no fórum. É a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Não vai, você não vai resolver, porque tem o tal do sistema que não está funcionando. Entendeu? Então, isso, às vezes, impede de você concluir algum serviço, alguma tarefa. E até a título de curiosidade isso. E há uma tolerância do judiciário quando isso acontece? Tem. Ou... Não, tem uma regra, salvo engano, do CNJ, que se o sistema, no mesmo dia, travar por mais de 1 hora, é emitida uma certidão de indisponibilidade do sistema, e se há algum prazo que encerre naquele dia, prorroga para o dia seguinte. Entendi. Se no dia seguinte também o sistema tiver problema, aí vai prorrogando até voltar a funcionar. Salvo engano, já teve uma situação aqui que ficou por 3 dias seguidos, tendo indisponibilidade. Funcionava 20 minutos, 30 minutos ficava fora do ar. Então, por conta disso, essa instabilidade, foram emitindo certidões de disponibilidade, para não prejudicar, né, quem está querendo concluir lá. Se eu estou querendo protocolar uma defesa e o sistema não me ajuda, eu não posso ser prejudicado. E só a título de curiosidade também, hoje se protocola tudo online. Se eu quiser ir até um fórum e protocolar lá, alguém hoje está apto, tem um setor que recebe isso ou já deixou de existir? Já deixou. Eu confesso para você que eu não sei se ainda existe um protocolo físico. Né? Porque, assim, salvo engano, não existe, mas posso estar falando bobagem, porque também houve uma determinação de que todos os advogados deveriam já se atualizar, emitir certificado digital. Tanto é que o próprio Tribunal de Justiça daqui, a OAB, por várias vezes promoveram cursos, né, desse sistema do PJE, Processo Judicial Eletrônico, para os advogados tomar conhecimento de como é que funciona. Né? Eu aprendi na raça, né? Foi ali errando, perdendo, passando raiva, né? Mas teve muita gente que aprendeu através desses cursos que o Tribunal de Justiça e a OAB disponibilizaram. Né? Mas eu acredito que já não tem mais a possibilidade de protocolar fisicamente. Eu acho interessante a gente conversar sobre isso, porque é uma coisa que muita gente, né, viveu e que às vezes fala, não, continua. Não, mudou e mudou radicalmente. E mudou assim rapidamente. Né? Foi uma mudança meio que ou você aprende ou você se vira. A pandemia teve esse... Foi crucial. Assim, a pandemia forçou a digitalização. Eu acompanhei, volto a dizer, né, a transição do processo físico para o digital. Então, no começo, eu e muita gente tinha dificuldade em pegar um processo e ler ali, arrastando o mouse, lendo, porque você estava acostumado a manusear ele aqui. Qual folha do processo está? Está aqui. Você botava o clipes ali e passou a ser digital. Então, tudo aquilo ali... Hoje... eu já acostumei.
né? Mas é uma adaptação, é tudo novo. Adaptação. Né? Você para pensar, nós fomos educados, imagina, mas você, a sua geração, ainda foi educado com livro, com apostila, nas escolas. Sim, né? Isso aqui é hoje, né, nas escolas, e nem todas as escolas, então, para a gente ter uma ideia. E o nosso cérebro, ele cria esses caminhos para que a gente, né, você se habitua a estudar daquele jeito, a trabalhar daquele jeito. Tanto que eu, gente, ainda sou muito, por exemplo, da agenda de papel, já tentei me adaptar com a agenda eletrônica, não me facilita a vida, você entendeu? Eu vou escrever um texto, eu ainda, às vezes, se é pouca coisa, eu prefiro no papel, porque foi como o meu cérebro começou a trabalhar. E é o seu jeito de resolver. Exato. Se está resolvendo, tá bom. Se está resolvendo, bora continuar, né? Agora, Tito, só para a gente fechar esse primeiro bloco, existem aqueles especialistas do mundo todo que dizem assim, não, a profissão tal vão deixar de existir. E dentre esses especialistas, né, existem alguns que dizem que a profissão de advogado vai deixar de existir. É igual igual a TV há uns anos atrás, a televisão vai deixar de existir, rádio vai deixar de existir, e assim, né, e a gente, não, gente, calma, não. Hoje está todo mundo vendo que a TV e o rádio foram para dentro do Instagram, do YouTube, do Facebook, do X, que é o Twitter, que, aliás, está bombando, né? Quem não está, quer entrar, alguns que estão querem sair, né? Dentro do X. Mas é a realidade. Então, com a advocacia, também tem essa conversa. Não vai deixar de existir, porque a inteligência artificial vai fazer tudo isso, porque não vai precisar de mais nada. E aí? Como que vocês, profissionais que vivem o dia a dia, estão vendo essa conversa toda? Eu não vejo perigo nenhum. Eu não me amedronto com inteligência artificial, porque o computador, ele é uma máquina para te auxiliar, e não para fazer o seu serviço. O computador não pensa. Por mais que estejam criando aí robôs e tudo mais, mas ele ainda depende de um comando. De você, né? Então, e eu acho difícil, na parte da advocacia, algum cliente que esteja numa situação, qualquer que for, ele confiar o problema dele a um computador. O computador não vai analisar quais possibilidades ele poderia aderir àquela situação. Eu tenho um problema. O computador talvez te dê a forma mais rápida de resolver juridicamente, mas nem sempre é a melhor. Né? Parecido com o GPS do carro. Você vai ter o caminho lá mais rápido e o mais curto, e os atalhos. Né? É só aquilo. Então, na advocacia, para auxiliar a elaborar, a montar petições, pode até ser que ajude, mas para resolver problema, eu acho difícil. Por isso que eu digo, fico tranquilo, eu acredito que na advocacia não vai ter problema nenhum. Né? Eu pergunto isso, gente, porque eu sei que muita gente também está entrando para a faculdade, sonha em ser um advogado, sonha em seguir carreira como juiz, como promotor, como desembargador, como, né, sucessivo aí. Até porque o mundo jurídico aí tomou está tendo uma evidência bastante grande hoje, né? Então as pessoas, e aí ao mesmo tempo se deparam com esse tipo de informação. E eu gosto de perguntar, gente, de receber essas informações na fonte de quem vive o dia a dia. Não adianta você ficar ouvindo a pessoa lá que é, sei lá, chefe de cozinha falando da profissão de direito, né? Ou um engenheiro agrônomo falando, ou um jornalista achando que sabe mais do que quem vive no dia a dia. Então, essas coisas, às vezes, essas informações, elas acabam vindo com uma enxurrada de, inclusive, eu falo de maldade, de exterminador de sonhos. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e a gente tem que levantar. E a melhor maneira... E como a profissão de direito, tem muitas outras que o pessoal fala, vai deixar de existir isso, vai deixar de existir aquilo, só vão ficar profissões tais e tais. Isso. Será? Né? Eu sempre coloco um pontinho de exclamação aí para a gente entender mais. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir um bloquinho. 2 minutinhos, a gente está de volta.
Em Taças, curiosidades sobre o vinho. Você sabe em qual temperatura você deve servir o seu vinho? Pois é, preste atenção. Os tintos de 12 a 16 graus. Os brancos de 4 a 12 graus. O rosé de 6 a 8 graus. E o espumante de 4 a 10 graus Celsius. Essa foi mais uma curiosidade dos vinhos. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommelier. Faça parte e conheça o universo dos vinhos. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Online Sistema de Segurança, Portaria Remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria Remota, contrate já para o seu prédio. Ligue agora, 4002-6767. O Filippo proporciona para seus clientes uma experiência em massas e parmegianas que só um autêntico fast food italiano pode oferecer. Você pode ir até a loja e pedir no balcão. E via iFood, de onde você estiver. O Filippo também leva a experiência do fast food italiano para onde você desejar, através do Filippo em Casa, onde nosso restaurante vai até seu evento para deixá-lo ainda mais gostoso. Conheça e peça. Podcast de hoje a gente vai falar sobre, já estamos conversando, né, sobre o mundo jurídico aí, falando, né, com o advogado João Tito Neto, e agora a gente entra oficialmente na nossa pauta, recuperação judicial de empresas e produtores rurais. Tito, primeiro que, assim, recuperação judicial, a pessoa já fala, mas o que é isso? Quem pode? Como funciona? Vamos começar por aí, para a gente entender o que é, quando que chega nesse estágio uma empresa, por exemplo? Vamos começar do começo. Né? Por favor. A recuperação judicial ela é um dos instrumentos de reestruturação de uma atividade econômica, seja uma empresa, um produtor rural e outras pessoas jurídicas, como times de futebol, que recentemente tiveram essa benesse. Uhum. Né? A recuperação judicial está prevista na Lei 11.101 e iniciou, né, teve a sua início no Brasil em 2005. Só muito recente, né, Muito não tem nem recente. 20 anos.
E ela teve, como várias leis do Brasil, ela se inspirou numa lei americana, que lá já existe há quase 100 anos, salvo engano, e, diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos é muito comum, né? Não tem esse impacto que a gente tem, como tem aqui no Brasil, né? Uma recuperação judicial, é polêmica. Lá é comum, né? Tanto é que o ex-presidente dos Estados Unidos, do Donald Trump, todas as empresas dele passaram por recuperação judicial, a Harley Davidson passou por mais de uma vez recuperação judicial, e está aí no mercado, né? De uma forma diferente do que muita gente pensa, a recuperação judicial ela não tem nada a ver com a falência. Exatamente, porque quando fala recuperação judicial, às vezes, e a gente tem ouvido muito isso, às vezes nos telejornais, a pessoa fala assim, quebrou, o trem tá feio, desviou todo o dinheiro. Tem essas conversas, né, que as pessoas falam sem... Isso, e isso é muito causado por credores. Essa nuvem nebulosa em cima de uma recuperação judicial é provocada por credores que, obviamente, ficam descontentes com a notícia de uma recuperação, porque a falência... O objetivo dela é encerrar a atividade, encerrar uma empresa, né, levantar o que ela tem de patrimônio e pagar as dívidas dela. Certo. Né, dentro do procedimento que existe na lei. E aí, de uma forma totalmente contrária, a recuperação ela tem o objetivo de manter a empresa ativa, né, com a proteção do judiciário. Ou seja, se a empresa ou o produtor pediu a recuperação judicial, ele não quer parar, ele não quer encerrar. Ele não quer demitir, ele não quer demitir. Ele só está passando por uma situação delicada financeiramente, do ponto de vista patrimonial também, e sem a recuperação judicial, dificilmente ele vai conseguir se reorganizar. Então, o que aquele produtor ou o empresário precisa? De um fôlego, que é o que a recuperação judicial traz, para poder sentar e traçar uma nova estratégia de pagamento dos seus credores e reorganização da sua atividade. Né? Então, a recuperação judicial, os efeitos que ela traz? O primeiro, ela suspende todas as cobranças, todas as execuções, todas as medidas que visem atingir o patrimônio de quem está numa situação de inadimplência. Exemplo, se uma construtora está passando por uma crise, e ali contra ela existem já ações de busca e apreensão de maquinário, tratores, se contra ela existem ações de execução na justiça, ações trabalhistas, tudo visando a pegar o dinheiro, o patrimônio, com a recuperação, ela suspende todas essas medidas. E reorganiza isso. Pago esse, depois pago aquele, depois pago aquele. Quer dizer, é uma maneira de você... Ela vai ter o que a lei chama de período de blindagem. O período de blindagem, inicialmente, ele dura 180 dias e pode ser prorrogado por mais 180. E, em situações excepcionais, pode até prorrogar mais um pouco esse prazo. Porque é justamente o período em que o produtor rural ou o empresário tem para analisar onde é que está o erro dele dentro do negócio, né? E traçar essa nova estratégia. Né? A partir de quando o juiz defere, autoriza o início da recuperação judicial, que chama decisão de processamento da recuperação, quem pediu a recuperação judicial tem um prazo de 60 dias para apresentar esse plano, que a lei chama de plano de recuperação judicial, que nele o devedor vai indicar quais são as formas que ele quer tomar, quais são as medidas que ele vai tomar a partir daquele momento para mudar a sua gestão de negócio. Né? Como é que ele vai pagar seus credores a partir dali? Ele vai oferecer, normalmente o que se oferece? Desconto, carência e parcelamento. Né? Ou oferece bens para pagamento de dívidas, né? E aí se inicia
uns debates com os credores. Porque, a partir do momento que o devedor apresenta a proposta dele, a minha proposta é essa. Nem sempre os credores ficam felizes com a proposta, porque né, ele vai falar, bom, eu quero o máximo de desconto que eu puder. Quem não gostou daquela proposta, o juiz vai comunicar aos credores, através de um edital, dizer, o devedor aqui apresentou a proposta dele e as formas como ele quer se reorganizar. Quem não estiver de acordo, quem não gostou dessas opções que ele trouxe ao processo, manifeste seu inconformismo, que com essa manifestação, o juiz ou a juíza tem que convocar uma reunião com os credores, que se chama Assembleia Geral de Credores. E nessa assembleia é que vão os credores e os devedores reunir e chegar numa composição de como é que vai ser resolvida aquela situação. Então, depende muito do comportamento do devedor e do credor, né? Além disso, quando o juiz defere a recuperação judicial, ele nomeia uma espécie de fiscal para acompanhar se realmente o devedor vai cumprir com o que ele se comprometeu. Por quê? É uma contrapartida. Claro. O devedor pediu a sua recuperação judicial, obteve a suspensão das medidas de constrição, mas, em contrapartida, ele tem que provar que ele está trabalhando, ele está se empenhando para cumprir com as obrigações contratuais e financeiras dele. E quem fiscaliza isso é o que a lei chama de administrador judicial. Apesar de ter o nome de administrador, ele não administra nada na empresa, no processo de recuperação. Ele vai acompanhar. Por lei, todo mês, o devedor tem que encaminhar um relatório das atividades. Eu contratei gente, eu demiti gente, eu estou com estoque tal, né? Eu estou no mesmo endereço, eu mudei. Tem que encaminhar as movimentações financeiras para comprovar que ele está usando operando, de boa fé, né, também? Exatamente. Ele está trabalhando. A gente volta no começo. Quem pede recuperação tem que estar em atividade. Se não tiver atividade, é falência. Entendi. E aí, só com essas informações, que o administrador judicial vai no processo e vai dizer, juiz, o devedor tal está trabalhando, está cumprindo com as obrigações da lei, então está tudo certo, né? Agora, não, se eventualmente o devedor parou a atividade, ou está desviando bens, está vendendo coisa, sumiu, o administrador judicial ele tem obrigação de informar para o juiz que aconteceu alguma situação diferente no processo, porque ele é uma espécie de... Ele é um auxiliar do juízo. Então, ele é o braço direito do juiz, ele tem a confiança do juiz de ficar fiscalizando a empresa se realmente ela está cumprindo com a obrigação dela. Porque, na verdade, o que o empresário ou que o produtor, que é um empresário também, né, recebe, né, juridicamente falando, é uma ação de boa-fé. Não, peraí, eu vou te dar uma chance... Né? Exatamente. Que normalmente você só consegue dessa forma, né? Você não sente com todos os seus credores aí e fala assim, galera, eu tô precisando aí de 180 dias, e aí não, esquece. Ninguém vai aceitar, até porque normalmente os credores também têm os seus compromissos com seus credores. Exatamente. E é uma bola de neve, né? É todo um sistema econômico. Exato. É assim. O Brasil, sequencialmente, ele passa por crises econômicas. Pegar os últimos 10 anos aí, a gente vai falar em Copa do Mundo, tragédia, Lava Jato, né? O impeachment de uma presidente, a Operação Carne Fraca, a pandemia, né? E aí a gente está tendo, recentemente, a crise no setor varejista e a tragédia da seca que a gente teve no Mato Grosso, Goiás, para o norte do Brasil, que está impactando no setor agrícola. E aí o próprio setor aí das commodities, que despencaram, né? Só é justamente esse
também é um dos fatores. É um dos né? fatores. Na questão empresarial, a gente pode citar aqui, por exemplo, Copa do Mundo. Foram obras espalhadas pelo Brasil que ficaram paralisadas por muitos anos. E a gente tem casos aqui de Cuiabá de empresas que foram impactadas com isso e pediram recuperação judicial. Né? Fora isso, repasses de verbas do governo federal que não foram feitos para construtoras, que estavam executando essas Daquelas obras. Aquelas obras. Uhum. E acontece o seguinte, é um efeito dominó. A construtora, eventualmente, tinha maquinários financiados, muitos funcionários, não pagou isso em dia, vai chover ação trabalhista, vai chover busca e apreensão. Eu acompanhei isso de perto. Eu atuei em muitos casos de construtoras em recuperação judicial, que entraram com recuperação em 2015, 2016, por conta disso. Não só obras da Copa do Mundo, obras do programa Minha Casa Minha Vida. Chegou a passar no Fantástico até isso aí. Porque o governo não repassava. Foi no Brasil inteiro construtoras pedindo recuperação judicial por falta de verba de contratos em que elas se comprometeram a prestar, só que não receberam a verba do governo federal. Como é que você paga seus fornecedores? Tudo isso vai impactando, né? Exatamente. Se uma construtora muito grande pede recuperação judicial, você pode ter certeza que alguns fornecedores dela também vão entrar em dificuldade financeira. Então, é a recuperação da recuperação. Né? E aí, no setor varejista, o que a gente está vivendo hoje não, de uns 2 anos para cá, né? Muitas empresas grandes, a gente não está falando de uma loja que tem 2 bairros de Cuiabá, a gente está falando de lojas que existem no Brasil inteiro, em cidades de 10 mil habitantes até São Paulo. Né? Cidades de dezenas, empresas com dezenas de milhares de funcionários, né, que estão sofrendo essa questão do perfil do consumidor que mudou muito recentemente. E a pandemia, indiretamente, contribuiu com isso, porque e nós mudamos, né? Porque vou lá no shopping, vou comprar uma camiseta, vou lá, visto ela, gostei, beleza, vai no shopping, toma um lanche ali e vai embora. Hoje, você já compra pela internet isso aí. Se você conhece a marca, conhece o padrão, você não vai sair de casa. Poxa, muita gente deixou de sair de casa, né? Hoje a gente estava almoçando, gente, isso é tão comum, e aí você vê algumas empresas, quem está fora, por exemplo, de alguns aplicativos, a área de alimentação, né? Se você não tiver no famoso lá, no iFood, já dificulta. Você pode ter... E a gente estava falando exatamente sobre isso. Né? Até quero lembrar vocês que o Empório Brissac, gente, a partir de hoje, começou... E eu estava almoçando lá, por isso que agora já estou lembrando, que é nosso parceiro aqui também. Né? A partir de hoje está abrindo às 6 horas da manhã e não mais às 6h30. E vai, né, até às 23 horas. Então, assim, é um novo horário que está esperando vocês, o Empório Brissac, lá na região dos Florais. Então, passe por lá. Café da manhã, almoço ou jantar, você já sabe que você pode lá no Empório Brissac. Lembrando que sempre tem aquele chopp gelado, né, maravilhoso, e uma belíssima, né, adega aí com vários rótulos de bons vinhos para você saborear também e levar para casa. Então, Empório Brissac. Mas voltando para a nossa recuperação judicial, é uma cadeia, não tem como, e esses novos hábitos faz com que algumas empresas se deparem com isso. E é assim, a gente vê reclamações dos próprios empresários, que, exemplo, o centrão histórico de Cuiabá está meio morto. É devido ao comportamento do consumidor, uma parte dessa situação. Né? Por quê? E tem outras situações. Você compra direto da China um produto. Né? O empresário que monta uma loja, vou dar um exemplo, não sei se pode falar nome aqui. Pode. A Polishop está entrando com um pedido de recuperação judicial. Olha aí. A despesa dela é muito grande. Ela tem lojas em shoppings.
Muitos shoppings, salvo engano, ela só tem loja em shopping center. É muito caro para manter uma loja em shopping. Você tem que ter funcionário. A carga tributária é extremamente desastrosa, né? Leva ali um percentual considerável do empresário, né? Então, tudo isso, como é que ele compete com uma loja que está anunciando na internet, que tem um galpão, aluga um galpão para manter o estoque dela e anuncia na internet sem ter muitos funcionários, sem pagar aluguel. E que, na verdade, foram, se a gente falar, já que você falou dessa empresa, da Polishop, foram o que desbravou as vendas online, né? Só que o sistema de entrega, como você tinha que educar esse consumidor, né, foi o que eles encontraram a melhor maneira, colocar em shoppings, porque você tinha uma agilidade de atendimento. Fluxo de gente. Né? E aí isso foi popularizando. E hoje você vê que essas empresas, então, que desbravaram, que saíram na frente, também já passam por dificuldades. E esses hábitos... E, gente, o próprio consumidor, a impressão que se dá é que consome menos. Menos e muda muito rápido. Para o empresário absorver essa mudança. Todo dia uma novidade, difícil. né? Eu vou dar um exemplo para você. Irônico, um exemplo irônico. Quem inventou a máquina fotográfica, salvo engano, eu posso estar falando bobagem. Se não foi o inventor, foi um dos que popularizou. precursores. Foi o dono da Kodak. Acho que foi, acho que você está certo. E eles insistiram na ideia de manter a máquina fotográfica de filme. Né? Foi evoluindo, vieram as cybershots da vida e tudo. Ninguém praticamente tem máquina de tirar foto fotográfica. Tudo tem o celular. E por muitos anos a Kodak insistiu em máquinas de filme. A Kodak foi uma empresa que entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos e não demorou muito tempo, ela faliu. Né? Foi vendido o nome e o patrimônio em alguma parte, mas a Kodak em si faliu. Ela foi morta pela própria criação dela. Entendeu? Por quê? O mercado ele exige de você inovações, né? Adaptações. E, às vezes, insistir numa questão que não seja viável, né? Por mais que o empresário tenha apego àquilo, não vai ter muito futuro, né? A gente tem exemplos aqui no Brasil que eu acho trágico, mas são exemplos reais, com a livraria Saraiva e a livraria Cultura, que foram pioneiras. Na livraria Cultura eu nunca fui lá, mas é um lugar histórico. E quebraram. Entraram em recuperação judicial, relutaram, mas igual você falou, a turma de hoje lê livro, não lê livro no papel. Está habituado, né, já a esse universo. E entra, baixa o livro digital e lê. Então, para que você vai numa livraria comprar um livro? Agora, deixa eu te perguntar, voltando nesse universo da recuperação judicial. A recuperação é para qualquer tipo de empresa? Como diz PMG, GG, ou não, tem um certo nível de empresa. Digamos, a pessoa, sei lá, tem uma loja ali no shopping X e tem 3 funcionários, tem um movimento X. Qualquer empresa? Isso é importante. Qualquer empresa pode entrar em recuperação judicial, sendo empresa. Pode ser uma microempresa, empresa de pequeno porte, limitada, uma SA, uma holding, qualquer tipo de empresa pode entrar em recuperação judicial, desde que esteja em funcionamento, né? E um dos requisitos que a lei impõe é que esteja em crise. Porque... Então, é avaliado tipo os balanços mensais, o movimento, toda, né, para se justificar. A lei de recuperação, ela traz um rol de documentos que quem queira pedir deva apresentar no processo. E dentre eles está a movimentação contábil dos últimos 3 anos. Para quê? A vida de uma empresa está onde? Está na contabilidade. Então, se não tem movimento contábil, essa empresa não existe, né? Então, deve ter uma outra empresa por trás dessa que está movimentando o dinheiro. Então, essa empresa,
Se não tem movimentação, não vai entrar em recuperação. O que Entendi. acontece? Até meados ali de 2019, 2018, quando se entrava com um pedido, bastava apresentar a documentação que o juiz normalmente já autorizava, deferia o processamento. E a partir mais ou menos disso aí, 2018, os juízes começaram a ter mais cautela. Por quê? Porque muitas empresas maliciosas, que já nem existiam mais, falavam, eu vou fazer uma dívida aqui, daqui a um ano eu vou pedir uma recuperação judicial, vou estar protegido, e aí eu vejo o que eu faço com minha dívida. Se eu sumo... coloco esse dinheiro no bolso e... né? Exatamente. Infelizmente. Não vou cumprir com as obrigações. Isso aí começou lá em São Paulo. Porque em São Paulo nasce e morre empresas a cada dia, né? toda hora. Né? Diferente daqui. Que aqui, se uma empresa entra em recuperação em Cuiabá, normalmente você sabe qual é a empresa. Né? Ah, não sei, mas eu não conheço, sabe. E aí o que se passou a fazer? Antes de os juízes deferirem a recuperação judicial, eles mandam que se realize uma perícia prévia. Entendi. Entendeu? Então, nomeia um profissional que normalmente é um advogado, contador, economista, alguém de confiança do juiz, vai analisar essa documentação que foi apresentada no processo. Primeiro, para ver se realmente apresentou tudo que a lei pede. Segundo, para constatar se está em crise, que é um requisito da lei, porque tem crises que são criadas. Fictícias aí, né? Fictícias. Nos últimos 3 meses, antes de entrar com a recuperação, fez uma dívida gigantesca, estou endividado. Não, peraí. Você criou essa dívida. E esse perito vai aonde é o endereço, ou da empresa ou do produtor rural. Entendi. Então, a empresa está no endereço tal, eu vou lá, o perito vai lá, vai ver se realmente existe, tem funcionário, se está ativa, né? Se tem alvará, às vezes. O produtor rural pediu recuperação. O perito vai lá na fazenda, vai ver se realmente existe, se é de propriedade do recuperando ou é arrendada, né? Se ele está plantando ou se tem gado, né? Pra Faz ver se toda é a conferência produtiva. para ver se o que ele está falando é real ou não. Real. É o cara crachá. E aí ele tem um prazo de 5 dias para fazer essa verificação. Depois ele vai apresentar um laudo no processo, falar, juiz, está tudo ok lá, atendeu os requisitos, pode autorizar. Ou não, juiz, falta alguma coisa aqui, falta um esclarecimento. Alguma coisa não está faltando batendo aqui. Já teve casos de empresas que entraram com recuperação judicial e nessa filtragem da perícia não passou. O juiz falou, não, esse aqui não atendeu as exigências da lei, então não vai entrar com a recuperação judicial, não vai ser autorizada. Entendi. E já morre ali. Já morre ali, não adianta insistir, o trem... Então, assim, essa questão polêmica, recuperação, qualquer um entra, virou festa. Carne de pescoço. Não existe mais. Não é que antes era fácil, é que está muito rigoroso. Então, não é qualquer um que entra com recuperação judicial mais hoje em dia. O que você me falou antes também, entra, o juiz aceitou, tal, entrou, 180 dias, mais 180 dias, mais 180 dias se possível, quer dizer, quase um ano. Não reverteu nesse período, não conseguiu cumprir, não saiu do... O que acontece? O que acontece? Dentro desses 360 dias, aqui a média, é o prazo em que o devedor tem para entrar em contato com os credores e resolver a situação deles. Eu devo 5, 10 bancos. Eu vou selecionar ali, vou começar a entrar em contato com eles, porque chegou nessa assembleia de credores, vai ter que resolver. Você precisa o devedor precisa de um quórum de votação de pelo menos 50% mais 0,1 para aprovar a recuperação dele. Então, no universo ali de 10 milhões de dívida dentro de uma classe de credores, eu preciso ter
o devedor precisa ter a anuência de quem tem 50 milhões, 5 milhões e R$1 na mão. Não importa se é de um único credor ou 50 credores ali, né, que fazem parte desses 5 milhões. Não, ele tem que ter a maioria de créditos e de cabeças. Entendi. Entendeu? Tem classes de credores que é só o número de cabeças votantes já basta. Na trabalhista, por exemplo. Trabalhista, se tiver 10 credores e 6 votarem a favor, passou. Por mais que esses 6 tenham menos dinheiro de crédito na mão. E, em contrapartida, na classe de fornecedores, bancos e tudo mais, que é a maior, o devedor precisa da aprovação de maioria de votos por crédito e por cabeça. E uma outra coisa, então, a gente já sabe. E se não resolver, aí vai ter que decretar falência. Aí é falência. Se não for aprovado o plano, e o devedor pode apresentar planos alternativos, planos diferentes do que foi apresentado, e isso é normal, entendeu? Porque vai da evolução da recuperação, se apresenta um plano modificativo, tudo aprovou, legal. Se não aprovou, tem uma opção na lei de recuperação que entrou em 2020, que é de os credores apresentarem um plano de recuperação. Não é muito benéfico para o devedor, né? Mas é uma chance que a lei dá, né? E aí, se não aprovou, é falência direto. Se aprovou e no curso dos próximos 2 anos o devedor descumprir o plano, também é falência. Também é falência. Também é falência. Gente, existe uma máxima que diz, né? Qual é a hora de pedir socorro? Né? Você está no sinal verde, vamos usar as cores de trânsito, do semáforo. Sinal verde, amarelo e vermelho. Né? E aí tem os amarelinhos ali no meio, porque você não quebra ou você não entra numa dívida monstra assim. Né? É uma crescente. Hoje, amanhã, 6 meses, 1 ano. Qual que é o momento mais indicado para o empresário pedir essa recuperação judicial? A hora que ele já está lá no vermelho, partindo para o roxo, para o preto, ou quando eu ainda estou ali no amarelo? Como que a justiça, como que a lei vê isso também? Vamos fazer o seguinte, depois do intervalo você responde isso para a gente. Tá bom. Tá bom? Taças, curiosidades sobre o vinho. Você sabe em qual temperatura você deve servir o seu vinho? Pois é, preste atenção. Os tintos de 12 a 16 graus, os brancos de 4 a 12 graus, o rosé de 6 a 8 graus e o espumante de 4 a 10 graus Celsius. Essa foi mais uma curiosidade dos vinhos. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommelier. Faça parte e conheça o universo dos vinhos. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723.
Online Sistema de Segurança. Portaria Remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria Remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora, 4002-6767. O Filippo proporciona para seus clientes uma experiência em massas e parmegianas que só um autêntico fast food italiano pode oferecer. Você pode ir até a loja e pedir no balcão. E via iFood, de onde você estiver. O Filippo também leva a experiência do fast food italiano para onde você desejar, através do Filippo em Casa, onde nosso restaurante vai até seu evento para deixá-lo ainda mais gostoso. Conheça e peça. Volta, gente. Hoje o nosso podcast está falando sobre recuperação judicial de empresas e produtor rural. A gente já entendeu que o caminho é o mesmo, né? E eu te deixei uma pergunta antes do intervalo. Você está lembrando a pergunta? Qual é o momento? Né? Gente, para vocês que estão chegando agora, só para a gente refrescar, né? Vamos usar as cores aí de trânsito, que é o verde, o amarelo e o vermelho. Qual que é o momento do produtor rural ou de uma empresa, né, pedir essa recuperação? Né? Quando você está lá no verde, não vai pedir, óbvio. No amarelo, mas o amarelo ele vai ficando quase lá, vai indo para o vermelho. Ou quando ele começou a entrar no vermelho, quando está indo lá para o roxo. Qual que é o momento e qual é o momento também, judicialmente falando, que é aceito, né, sim, Tito? Na minha opinião, na hora que o verde estiver amarelando. Eu achei que fosse um pouquinho mais. É o momento mais inteligente para entrar com a recuperação. Por quê? Se o empresário ou o produtor já está vislumbrando que a despesa não vai fechar com a receita, então é hora de repensar e colocar a recuperação judicial como uma alternativa para resolver aquela situação. Antes de começar a demitir e pagar a rescisão, de ir no banco renegociar, porque todas essas renegociações viram bola de neve, né? De contrair novas despesas, eu vou em tal banco, faço um financiamento para cobrir um outro empréstimo que eu já tenho. Só que você tampou um buraco e abriu outro em outro lugar, né? Não que as outras situações, se está no amarelo, ou se já está no vermelho, está no roxo, não seja o momento, não seja o momento. São. Só que aí já o empresário, o produtor já está numa situação mais delicada, mais crítica. Eventualmente, já esse produtor que já está numa situação pior, ele já renegociou com bancos e já deu em garantia ou já deu em pagamento alguns bens, já colocou mais avalista na operação. Né? Já complicou mais a novela. Já reconheceu juros altamente, né, prejudiciais a ele. E assim, é um costume do empresário brasileiro, do empreendedor brasileiro, tentar resolver as coisas da forma dele. Não, eu vou lá no banco, eu vou sentar com ele. Como é que está errado? Eu acho que tem que fazer mesmo isso. Só que até o ponto que ele vê que não vai ser prejudicial para a atividade dele. O que eu observo? Tem empresário que ele não quer entrar numa situação de declínio financeiro e acaba assinando uma renegociação com um fornecedor, um banco, em que ele não vai conseguir pagar aquilo. Porque na hora que você começa a renegociar é porque a coisa já não está boa. Né? E aí, se você renegocia, vai acumular. Tem que haver uma mudança meio que por inteiro. Então, é parar realmente. Então, exatamente. Do verde para o amarelo. Eu gostei disso. Eu acho que isso serve de alerta para você, que é empresário, no geral, gente. Foi por isso que eu fiz questão de perguntar antes para o Tito, né? Quem é que pode? Não, porque às vezes, principalmente o pequeno empresário, fala, não, isso não é para mim, não. Exatamente. Isso aí é só para grandes empresas. Eu nem vou falar isso com o meu advogado, sim, porque eu só vou... Isso, e não é. Não então. E não é só para grandes empresas, para grandes produtores rurais. Né? E eu acredito que o próprio credor, ele vê com bons olhos o empresário ou o produtor
que ele já toma uma frente de se proteger com a recuperação judicial e já em poucos meses já ir atrás para negociar, entendeu? Por quê? Quando o empresário tem uma pendência com um banco, se ele tem mais operações com outros bancos, todo mundo já sabe. Todos os bancos se comunicam internamente. E hoje está tudo online, não tem como você... Tem esse score aí, então todo mundo sabe, todos os bancos sabem tudo de todo mundo. Então o banco já sabe que você já renegociou com tal banco, então já começa a acender um alerta dentro do próprio banco, que é o financiador do empresário ou do produtor. Então, se ele já repactuou com um, então amanhã, daqui um mês, ele vai bater na minha porta também. Mas eu já estou sabendo que você renegociou com o outro lá. Por que você não veio renegociar comigo primeiro? E vai criando uma avalanche. E aí atrasa um pagamento aqui, deixa de pagar, cria, aí pega dinheiro com a agiota, aquele rolo. E o empresário se vê numa situação insustentável. Que aí, esse também é um grande problema, em que ele está só preocupado em resolver os problemas que já existem e esquece da operação da empresa dele. Que é o ganhar o dinheiro, né? E ele vai desgostoso para o negócio. Ele acorda, ele vai dormir e acorda com cobrança ligando. O pessoal do 011, né? Lembra de mim e tal, sou do banco e tal. Ele já fica desesperado. Chega na empresa, está atrasado para o salário do funcionário. O funcionário já olha para ele assim, entendeu? Imposto, já está com um monte de boleto atrasado. Então, vai ficando insustentável a atividade dele. E se ele não tem cabeça nem para resolver as questões financeiras, ele não vai ter nem para resolver a questão interna da empresa dele. Que o empresário tem que estar preocupado se ele é um comerciante, em vender, botar dinheiro para dentro da empresa para pagar as obrigações dele. Né? Então, tudo isso gira uma situação de caos dentro da empresa ou da questão do produtor rural. Então, gente, começou a acumular a coisa, fala, epa, para aí. E para eu entrar necessariamente com uma recuperação judicial, eu tenho que ter assessoria de um advogado. Né? E, de preferência, alguém que entenda da área. Não vá pegar, mas o meu primo é advogado. Né? Aí vai lá com o primo que não tem nada a ver com o setor. Eu acho que é um grande erro dos empresários. Não, porque eu tenho um amigo que faz isso para mim de graça. Ou tenho um amigo que faz isso com um precinho bem camarada. Tem essas... É mais um tiro no pé, né? É assim, a recuperação judicial, em muitos casos, é a última esperança do empresário em manter sua atividade. Então, ele tem que ter confiança em quem ele está entregando essa situação para ser resolvida, e essa pessoa, esse advogado, tem que ter conhecimento daquilo. Eu não pego nada vinculado a tributário, não pego nada vinculado, eu não mexo com o criminal, nem aceito, porque eu não faço isso. Eu não vou inventar moda. Então, se o empresário ele quer resolver a situação dele através de uma recuperação judicial, ele tem que achar um advogado que mexa com recuperação judicial, e não com empresarial, com cível, no geral. Porque é um processo muito rápido, dinâmico e complexo. Né? Não é fácil mexer com recuperação judicial. Então, tem que ter a seriedade de entregar na mão de quem vai resolver, de fato, esse problema. Né? Gente, cada um seu quadrado, né? Esse é um ditadinho meio recente, mas é real. Agora, Tito, por exemplo, essa questão... Vamos pegar a soja, que é um produto muito nosso e que está aí. E que nós chegamos a vender soja aí a R$180. Hoje a gente está... Eu mesmo entreguei aí né? E a maioria está entregando aí na média de R$80 a saca. Quer dizer, como esse alerta ou essa opção da recuperação judicial, então, esse empresário, porque a gente já vê os produtores já começando a recorrer, já preocupado como que vai fazer o plantio, que a coisa mudou. Então, para o produtor rural, isso é um alerta bastante grande? O setor agrícola e pecuário está passando por uma das piores crises da história do Brasil, nesse momento, nesse exato momento. Porque de 2 anos para cá,
o preço das commodities, como você acabou de dizer, despencou. Então, tem muitos contratos que foram firmados por produtores rurais se obrigando a pagar no valor da saca que estava em 2021. Então, se em 2021 a saca R$ 180, ele se obrigou a pagar na quantidade de sacas, no valor que era da época, e hoje está R$ 80, R$ 90, é insustentável. Insustentável, total. E em 2021, o maquinário era o dobro quase do preço que está hoje. Então, se o produtor comprou e hoje ele quer vender... Não vende. Não vende. É melhor nem vender. Melhor nem vender. E tudo isso é absorvido por ele. Em 2021, na guerra da Ucrânia, os insumos subiram muito. E aí, quem pagou isso, né? Quer comprar, tem que comprar defensivo, adubo e tudo mais, químicos, né? O produtor rural pagou alto por isso, né? E não só o produtor rural, as empresas ligadas ao agronegócio. Exemplo, revendas de insumos, né? Teve que comprar estoque. Exemplo, um produto que em 2021 estava R$ 150, em 2022 já estava R$ 80, R$ 90. Quem absorveu o prejuízo? A empresa. Né? Empresas de prestação de serviço no setor agrícola também foram impactadas. Esse ano, eu li uma notícia de que o setor de produção de máquinas agrícolas no Brasil teve uma queda de 37% das vendas. Então, não é só o produtor não é o vilão. É a cadeia, né? Exatamente. O produtor não é o vilão. É o setor agrícola e da pecuária que está ruim. O gado, né, estava um valor X até 2020. Hoje, está difícil se manter. Então, aí o pecuarista fica num fogo cruzado. Se ele vende por preço baixo. Se ele deixa na fazenda, ele tem despesa. Entendeu? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se ficar, o bicho come. E aí foram problemas sequenciais. E aí não bastou a queda do preço do milho e da soja, das commodities, não bastou a alta dos insumos. Em 2023 veio essa seca, que foi uma das piores que a gente já viveu, né? Que é o Super El Niño, que foi chamado. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que mais de 40 cidades do Mato Grosso tiveram decretos dos prefeitos de estiagem, né? Tem notícias aí que até hoje eu não sei qual que é, porque tem lugares que dizem que a safra vai ter recorde, mas a gente sabe que não vai ter recorde, está tendo prejuízo. Vai ter recorde em relação a algum ano, mas não Pode necessariamente. Ser, mas a safra 2023-2024 é traumática. Tem produtor que ainda está meio anestesiado com o tanto de prejuízo que está tendo. E o problema disso produtores sentam para negociar com fornecedores, só que não tem conversa em muitos casos, né? E o que isso reflete? A gente está vendo toda semana na mídia tem um pedido de recuperação judicial novo de produtor ou empresa relacionada ao agronegócio. Toda semana. E é melhor que se faça agora do que esperar ali para frente, né? Por quê? Porque é muito dinâmico o agronegócio. Entendeu? Tudo tem um prazo definido, existe a janela, existe o período entre safra, tudo. Então, é tudo definido nas normas regulamentadoras. Então, não dá para esperar, né? O produtor rural fica refém disso. Então, hoje, o que está acontecendo, esses pedidos de recuperação judicial de produtores e empresas do agro é um reflexo dessa falta de flexibilização de conversa, de tratativas administrativas. Era muito mais fácil, igual você disse. Poxa, deixa eu, na condição de produtor rural, eu vou fazer um plano, uma estratégia de reorganização, vou levar para meus fornecedores, meus credores, vamos ver se dá certo. Não dá certo. Não dá certo. E eu não estou inventando isso. A gente está vendo isso todo dia, né? E aí, diante
dessa situação de inúmeros pedidos de recuperação judicial do setor do agronegócio, isso causou desconforto nos fornecedores e nos financiadores. Né? E chegou até ao ministro da Agricultura, que é o Carlos Fávaro. E não sei como é que foi nos bastidores, mas o Ministério da Agricultura, ao invés de tomar uma posição de dialogar com os pecuaristas, agricultores, não. O que o Ministério da Agricultura fez? Encaminhou uma nota ao CNJ, dizendo como é que os juízes que atuam com recuperação judicial deveriam pensar. Caramba! Com relação a tais operações, o juiz tem que decidir dessa forma. Com relação a tais contratos, o juiz tem que se comportar dessa forma. Quer dizer, o juiz deixou de seguir a Constituição, tem que seguir o que é esquisito, né? Então, assim, eu entendo que foi uma medida desproporcional e desnecessária. É muito mais fácil sentar com o setor, né, que a gente sabe que é astronômico. Nosso país depende muito do homem do campo. Né? Então, eu entendo como desnecessária essa posição do ministro. Tanto é que, na semana seguinte, vários escritórios de advocacia do Brasil, de Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Paraná e outros estados, inclusive o nosso também, nós redigimos uma nota também para explicar que não é verdade isso. Entendeu? Que quem está buscando a recuperação judicial só quer continuar trabalhando. Entendeu? Não quer se utilizar de subterfúgios para fugir da sua dívida. Ninguém esperava uma seca dessa condição. Ninguém espera, ninguém quer ficar devendo. Né? Então, o produtor rural e as empresas do agro se viram numa situação de que eu preciso de uma recuperação judicial, eu preciso de uma proteção, senão eu vou trabalhar para pagar um credor. Né? E os outros vão ficar, né? E os outros vão ficar. Essa questão do agronegócio no Brasil ficou muito fantasiosa de uns anos para cá. Se criou muita mídia, o agro, não sei o que. Que não sei o quê. Quem mexe com o agro é tudo rico, isso, é poderoso, porque o estado de Mato Grosso só tem milionário, e não é. Tem os gigantes do agro, mas tem famílias que dependem de uma plantação de soja de 400 hectares. Ou às vezes eu até conheço. Menos. Exatamente. Então, assim, esse cenário do agro é maravilhoso, se vinculou muito com fundos de investimento e grandes empresas multinacionais que começaram a vislumbrar uma possibilidade de ficar muito mais bilionário explorando o produtor rural. Porque uma empresa, um fundo de investimento que compra uma dívida de um produtor e renegocia com ele, certamente, sem sombra de dúvidas, ele vai exigir a fazenda do produtor como garantia em alienação fiduciária. Então, se o produtor não conseguir colher o que ele esperava, e é o que aconteceu, né, não é culpa dele, ele vai sentar para tentar negociar com esse financiador. Nós já vamos fechar. E esse financiador, o que interessa mais ele? A fazenda e não receber. Claro que não. Exatamente. E é uma grande preocupação a nível de mundo, não é só aqui que está acontecendo isso, mas existe, a gente sabe aí, né, como a gente chama aí dos donos do mundo, que o projeto é exatamente esse. Né, a cada dia se reduzir tudo isso na mão de poucos. A gente não não é uma teoria da conspiração, não é. Mas é uma realidade. É uma realidade. Tem produtor que vai virar funcionário. E olhe lá. E olhe lá. Se seguir esse caminho.
Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, né? Ficou curto. Tito, deixa suas redes, porque eu tenho certeza que o pessoal às vezes tem dúvida ou quer continuar essa conversa com você. Já deixo o convite para você voltar, ou no nosso podcast, ou no programa Janinés também, para a gente falar mais especificamente da recuperação judicial e desse universo aí do agro, entendeu? Porque é a nossa grande realidade no Mato Grosso, né? Porque a gente precisa falar, as pessoas precisam entender que tem opção, entendeu? E que existem os caminhos corretos dentro da lei, que ele não precisa necessariamente... Porque, gente, a pessoa, quando é séria, quando é honesta, o que ela quer é pagar a conta. E ela, né, de boa fé, às vezes, acaba perdendo seu patrimônio aí de uma vida inteira ou, às vezes, de gerações. Então, acho que a gente tem que estar antenado. E a lei, a gente tem que continuar acreditando que ela foi feita para nos defender, para nos apoiar. Exatamente. Né? Tem que partir desse princípio. Jane, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, de falar para você e para quem nos acompanha aí sobre esse assunto, que é a recuperação. A gente precisa quebrar esse paradigma. Né? Existe um preconceito dos próprios empreendedores com recuperação judicial. É um instrumento legítimo. Está na lei. Quem pede recuperação judicial não está contrariando lei, não está fazendo nada de errado. Está fazendo o que está previsto na lei. Se não fosse assim, não teria muitas empresas conhecidas no Brasil pedindo recuperação judicial. Então, assim, é uma oportunidade, né? É uma oportunidade, é uma nova vida, entendeu? E aí, questão dos meus contatos aí, eu não sou muito de internet, né? Mas a gente tem o Instagram do escritório, que é LOCK Advogados, LOCK Advogados, né? O meu é João Tito Neto, tudo junto. Né? Tem o site do escritório, tem nas redes aí, a gente está... Acessem aí, gente, porque às vezes aqui a gente não pergunta exatamente aquilo que você quer saber, entender. Então, vai até lá, eu tenho certeza, né, que vai ser um prazer para você também estar respondendo aí, né, a nossa audiência, porque é importante a gente conversar sobre o assunto. E obrigada pela sua participação. Tá? Eu que agradeço, Jane, estou à disposição. Gente, vou embora. Até o próximo programa. Amanhã a gente tem programa Janinés a partir das 19 horas. Amanhã tem uma super entrevista com o Dr. Carlos Chilisca e a gente falando sobre modulação hormonal. E importantíssimo você ficar por dentro desse assunto também. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Oferecimento Minas Farma. 8 de abril, Maria Andreasa, Fernando Correia e Carmindo de Campos. Filipe, fast food italiano, peça no balcão ou pelo iFood. Galeria Açaí, Fernando Correia, Jardim das Américas. Class Tapetes e Couro, o tapete perfeito para seu ambiente. Imperial Vinho e Forja, loja de vinhos, destilado, cutelaria, queijos artesanais. Peça pelo iFood ou pelo nosso WhatsApp. Esther Radassa Acessórios, semijoias atemporais. Seja uma franqueada, consultora ou líder. New Line Sistema de Segurança, 4002-6767. Empório Brissac, servir com cuidado e amor, do pão francês a uma refeição. Espaço Class, festas e eventos, reserve sua data.